em busca por um novo treinador e também pela vaga no mata-mata, que não está garantida. Cláudio, um abraço, boa noite. É isso, Cirilo, um abraço, boa noite a todos. Sexta-feira de carnaval agitada no Atlético, véspera dessa última rodada do Campeonato Estadual, e a diretoria do Galo com essa missão, procurar e trazer o novo comandante para substituir o Jorge Sampaoli, demitido ontem. Desde a demissão do Sampaoli, a diretoria do clube mantendo contatos, buscando nomes, e aí tem perfil desejado pela SAF do Atlético. Nós trouxemos mais cedo no Rádio Esportes, inclusive, que a tendência mesmo é o Galo procurar um treinador estrangeiro de fora do país. Os nomes de brasileiros, muito dificilmente vai ter um treinador brasileiro, Galo. E, por exemplo, eu pude confirmar que o Renato Gaúcho está descartado. Nesse primeiro momento, um nome que foi muito falado aí pelos torcedores desde ontem, né? Renato Gaúcho está desempregado, né? Está sem clube, o último clube foi o Fluminense, mas ele não encaixa no perfil que o Atlético pensa para esse momento no clube. Nesse cenário, Cirilo, né, de fora do país, a gente sabe que quem está em alta, hoje, né, o país em alta é treinador português, né? O Brasil tem vários treinadores portugueses e eles estão em alta no mercado aqui brasileiro. O Atlético tem alguns nomes portugueses que eu já pude confirmar que agradam a diretoria do Galo. Agora, cada um tem uma situação que não é simples de se resolver, né, para fechar o acordo. Vamos lá. O Arthur Jorge foi treinador do Botafogo, hoje está no Al Rayyan do Catar. Multa alta, salário elevado, muito dificilmente esse treinador iria aceitar uma proposta do Galo. Logicamente aquele contato é feito, né, para saber a ideia ou não, mas é muito difícil dele retornar. Um outro nome, né, que gera sempre uma especulação, um debate, o Leonardo Jardim, que teve no Cruzeiro ano passado. Um treinador que é um nome que agrada a diretoria do Atlético, mas a gente sabe, né, que ele mesmo já deixou claro que não voltaria para o futebol brasileiro neste momento, inclusive recusou propostas até lá do futebol europeu e não voltaria para dirigir o rival, né? Foi muito bem no Cruzeiro, tem ligação próxima ao Pedrinho, que é o dono do Cruzeiro, né, o Pedrinho BH. Então, é uma situação era improvável de acontecer também. Carlos Carvalhal, o nome sempre aparece, né? Carlos Carvalhal, treinador que desde 2022, o nome dele, quando sai algum treinador no Galo, aparece. A princípio, ele não trabalharia até junho, mas uma informação que a gente obteve, que inclusive nossos colegas do itatiaesporte.com.br conversaram com o empresário, mas pudemos confirmar com o Atlético que essa informação de que ele recusou o Galo não procede. É a informação do clube, que o treinador desmente contato com o treinador e com seus empresários. Então, o Atlético garante, nesse momento, que não procurou o Carvalhal. Então, não teve proposta recusada do treinador do Carvalhal. Então, também não estaria na lista do Galo aí inicial. Vamos ver, Cirilo. São alguns nomes, por exemplo, o André Jardine é um treinador brasileiro que já está há algum tempo no América do México. É um treinador que está muito bem lá no América do México, com um bom trabalho por lá, consolidado. E esse ano ele pediu alguns reforços de atletas brasileiros e foi atendido. Ele acabou de pedir o Rafael Veiga do Palmeiras, está indo para lá, o Lima do Fluminense, o Rodrigo Dourado, que jogou no Inter. Então, assim, não viria para o futebol brasileiro. Neste momento, não aceitaria o convite do Galo. Então, Cirilo, de medalhões, né, desses nomes mais cotados, cada um tem a sua dificuldade. Mas que o Galo prefere e vai nessa linha de procurar treinador estrangeiro, é uma certeza que a gente pode trazer neste momento. Mas e leitura que você faz disso, assim, a dificuldade vai ser natural, né? Porque nós estamos falando de fevereiro, aqui dos principais clubes, pensando nos nossos, a temporada já está pegando. E o futebol internacional, de quem está empregado, de quem está bem no mercado, temporada em uma etapa reta final decisiva também. Não vai ser simples não, viu, Edu? Cara, eu conto com a ajuda dos amigos, Cirilo e Cláudio, porque o Cláudio falou em perfil. Qual que é o perfil que o Atlético procura? Nasceu em Portugal. Não, porque nasceu fora do Brasil. Porque enquanto o Cláudio falava, eu não vou longe. Eu vou até 2023. Cudê, Filipão, Milito, Cuca, Sampaoli. Me responde qual que é o perfil. Não tenho a menor ideia. Não tem perfil. Não tem perfil, porque são treinadores escalonados ali que pensam um futebol de maneira diferente. Os nomes que o Cláudio trouxe também, completamente diferente. O Cudê é diferente do Filipão, que é diferente do Milito, que é diferente do Cuca, que é diferente do Sampaoli. A única semelhança entre todos eles é a profissão. Eles são treinadores, mas cada um pensa futebol, trabalha de uma maneira, tem uma metodologia diferente. Então é muito difícil da gente ler o perfil que o Atlético busca no mercado. Me parece que é um treinador português, talvez, porque eu não acredito que o Atlético vá atrás de argentino agora. Eu não iria
E não é nem nada contra argentino. Eu não iria atrás de treinador sul-americano. Eu não iria atrás de treinador chileno, paraguaio, uruguaio, argentino, porque as últimas tentativas não foram boas, não deram certo. São treinadores que têm um método de trabalho que não agrada muito ao brasileiro, ao torcedor, mexer muito na equipe, mudar, não repetir time. Eu não vejo problema nisso, mas boa parte da torcida brasileira vê problema nisso. E eu acho normal, é cultural. Então eu não iria atrás desse perfil. Treinadores brasileiros, existem nomes disponíveis no mercado? O torcedor do Atlético falou em Renato Gaúcho porque talvez seja o único disponível, desempregado, e que, sinceramente, não entendo como unanimidade, não sei se seria o nome ideal. Se o Atlético pensa em projeto de longo prazo, eu acho que o Renato não seria um nome ideal. Se o Atlético pensa em vestiário, um cara que saiba futebol, e o Renato sabe, mas que também seja boleiro, fale a língua do atleta, tudo ok. Mas eu também não iria por esse caminho. Então, para você ir atrás de um treinador bom, o perfil para mim é técnico bom. Eu penso ponto. assim. Treinador bom. Então, treinador bom custa dinheiro, e treinador bom e que vai te dar um trabalho de longo prazo, que vai conseguir gerenciar futebol, trabalhar junto com o departamento de futebol, entender qual que é o projeto do clube, render junto com o grupo, ter um bom relacionamento, porque isso tudo conta. Esse perfil custa caro. Então o Atlético, imagino que vá ao mercado para investir num técnico de futebol, de preferência bom. Você quer uma outra dificuldade? O elenco está montado. E aí você vai ter que contratar um profissional que se encaixe no perfil. Ou você vai contratar 5, 6 caras de novo, do jeito que o outro treinador gosta de jogar. Não é simples, cara. Porque às vezes você vai ao mercado, traz um treinador, e eu não sou contra, o treinador que tem um trabalho autoral, que tem uma assinatura, vamos dizer assim, é perfil. Mas se você tem um elenco já montado, não é a melhor solução. A melhor solução é você ir atrás de um treinador que tem por característica se adaptar ao elenco. Um entendimento mais fácil do jogo, para que a turma adapte mais rapidamente, porque não tem mais pré-temporada. Você vai ter ali semanas pingadas. Vale lembrar que tem Copa do Mundo daqui a pouco. Raramente vai ter uma semana para trabalhar. Então tem que ser um treinador também de ideia fácil de jogo. De ideia que o grupo pegue mais rápido. Não um jogo difícil de ser compreendido. Revolucionário. Isso. Existem treinadores bons com essa ideia mais revolucionária. Existem treinadores bons com ideias mais simples. Então não é simples, não é fácil. A vida do Atlético, do Paulo Brax, do Rafael Menin, dessa turma que está olhando e estudando essa contratação do técnico. O Atlético vai ter que trabalhar muito bem. E eu repito, vai ter que gastar dinheiro com o técnico, porque nesse momento o treinador barato talvez custe caro lá na frente. Vamos fechar notícias do Galo nesse primeiro tempo, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. Hoje a gente trouxe no Rádio Esportes a apuração de que o Atlético está tentando o atacante Luiz Araújo do Flamengo. Pelo que a gente pôde buscar informações, essa negociação já está acontecendo há um mês. E aí o Galo conseguiu segurar, né, essa informação. Eu falava que o Galo procura um atacante. O volante chegou, né, para essa primeira janela. O Pérez, inclusive, fez hoje exames médicos, e um zagueiro. No caso, os números não estariam tão distantes entre Atlético e Flamengo. Só que o Flamengo, a princípio, quer uma reposição. Ele quer contratar um atleta para o lugar do Luiz Araújo, e aí sim aceitaria vendê-lo. Colegas do Rio de Janeiro, agora há pouco, já trazem a informação de que o Flamengo não vai liberar o Luiz Araújo. Então o Flamengo, ou quando saiu a notícia, mudou de ideia, ou realmente vai pedir mais alto aí do que o Atlético estava pretendendo nesse primeiro momento. Então o Luiz Araújo é um atleta sim que o Galo tenta nessa janela. Para fechar, Cirilo, hoje teve o treinamento comandado pelo Lucas Gonçalves, e atenção, hein, o time será comandado pelo Lucas Gonçalves. O auxiliar dele no campo amanhã vai ser o Henrique Teixeira, que é o técnico hoje do Sub-20 do Galo, foi campeão Copa do Brasil Sub-17, agora está no Sub-20. Acabou de subir pro 20, né? Exatamente. E lá em cima, na cabine, estará o Léo Silva, Leonardo Silva, que é o auxiliar do Henrique Teixeira. Então a comissão técnica do Galo para amanhã tá formada aí pro jogo em Nova Lima. Dá pra pôr o Léo Silva na zaga? Podia, hein? Ajuda um cadinho, será ou não? Ajudava. Resolve, mas ele vai ficar na cabine amanhã acompanhando lá e passando informações pra turma lá embaixo. E aí, Cirilo, o Júnior Santos, ele estará entre os relacionados. É uma informação que vai ser confirmada. O Júnior Santos, a gente falava que vem treinando bem. O Sampaoli não estava querendo levar ele pro jogo, até chegou a admitir na entrevista, né, de quarta-feira, que quem sabe no fim de semana. Então o Júnior Santos deve ficar como opção no banco. E eu creio que o Lucas pode fazer algumas mudanças no time aí, Cirilo. Pode colocar, por exemplo, o Scarpa, que é o jogador que vem aparecendo, né, nos gols do Atlético, lance de gol, assistências. O Scarpa tem números melhores, por exemplo, que o Bernard nesse momento. Então acho que pode aparecer o Scarpa na zaga. Eu deixo uma dúvida, ele vai manter o Alonso? O Alonso vem sendo muito criticado, ele pode colocar outro zagueiro por ali, tem o Vitor Hugo, tem o Ivan Roman. Então eu não descartaria mudanças pontuais. Também não dá para fazer muita coisa diferente, né? Teve só o treino de hoje praticamente para montar o Galo para esse jogo de amanhã lá contra o Itabirito. E o Lianco apareceu em campo hoje pela primeira vez, dando corridas ao redor do gramado. Tem no nosso YouTube uma foto aí do Lianco. Tá se recuperando de uma cirurgia muito complicada, né? No tendão de Aquiles, ele rompeu o tendão de Aquiles do pé e
do tornozelo esquerdo e agora tá nesta fase aí de fisioterapia ainda, mas o jogador já é um avanço, né, Cirilo? Sai da parte de academia, vai pro gramado, mas vai demorar um pouquinho aí, pelo menos mais um mês e pouco aí pro Lianco retornar. Eu imagino o martírio que é pra um atleta profissional não poder pisar no gramado, né, cara? O cara não ter condição de exercer a profissão dele, né? Boa recuperação ao Lianco, que volte em breve. Ainda mais o Lianco, né, que é bem agitado, o cara ansioso, então... Cara, não é simples não. Sempre. É o profissional não podendo exercer a profissão dele, né? Que dê tudo certo na recuperação do Lianco. Edu, pra fechar rapidinho, Luiz Araújo, chegaria pra jogar, né? Feijão sem bicho. Grande contratação, não tem o que questionar, seria uma contratação pra chegar, jogar, ser titular, evidentemente, se entregar no dia a dia, mas com um potencial enorme, porque é melhor do que os que aqui estão. Então, seria uma baita contratação. E rapidamente, Cirilo, amanhã é com os caras, né? Amanhã é 100% de responsabilidade dos atletas em campo. Amanhã é dia do senhor Hulk, do senhor Scarpa, do senhor Dudu, do senhor Bernard, do senhor Igor Gomes, do senhor Lodi, do senhor Alonso. Essa turma é que tem que dar a resposta. Ajudar o Lucas Gonçalves, entregar em campo o que tem faltado, porque o Sampaoli saiu, e eu sigo batendo na tecla que ele não é 100% responsável. Tem uma parcela enorme de mau desempenho desses atletas, que vêm desde outros treinadores, e amanhã esses caras precisam dar resposta. A parte do Atlético está nas mãos desses caras, ou nos pés desses atletas. São eles que precisam entregar no jogo contra o Itabirito e entregar uma vitória ao torcedor com um bom desempenho de preferência. O que vai acontecer nos outros jogos, aí tá fora do alcance.